Olá a todos e a todas, meu nome é Ederson e volto a apresentar agora esse vídeo sobre biosensores. Esse vídeo faz parte da avaliação da disciplina QI 310, Métodos Instrumentais de Análise, que é ministrada pelo professor Reinaldo Teófilo. Nesse slide, vou mostrar como é o funcionamento de um biosensor utilizado para detectar glicose. Mais para frente no vídeo, falarei sobre instrumentos de determinação de glicose sanguínea, muito utilizado por pessoas com diabetes. Por isso é importante entender como é o funcionamento desse biosensor. Esse biosensor consiste de uma enzima chamada glicose oxidase que se encontra imobilizada em uma membrana. O processo de mobilização é feito com soro albumina bovina, BSA, que é uma proteína inerte no processo. Essa enzima glicose oxidase ela é responsável por catalisar a reação de glicose em ácido glicônico. Quando essa reação acontece, um cofator dessa enzima chamado FAD é reduzido a FADH2, processo que ocorre concomitantemente à conversão de água e oxigênio em peróxido de hidrogênio. Esse peróxido consegue migrar, ele consegue se difundir pela membrana interna até entrar em contato com a platina, que por sua vez catalisa a reação de quebra do peróxido novamente em água e oxigênio, liberando elétron. Esse elétron então é medido pelo transdutor acoplado. O transdutor então será responsável por converter o sinal gerado pelo biorreceptor em sinal elétrico. Esse sinal pode ser uma substância eletroativa, uma variação no pH do meio, calor, emissão de luz, mudança de massa. Falando um pouco mais desse tópico, temos de uma forma geral os seguintes tipos de transdutores utilizados nos biosensores. Temos os transdutores potenciométricos, nesse caso, eletrodos íons seletivos são usados para converter o sinal das reações biológicas em sinal elétrico. Os transdutores calorimétricos medem a mudança da temperatura da mistura através do calor gerado pela reação do analito com uma enzima. Transdutores amperométricos, que medem a corrente resultante de reação redox. Transdutores ópticos, que medem a mudança da fluorescência ou absorvância produzida pelo produto da reação catalítica. E transdutores piezoelétricos, que medem a mudança de massa do analito na amostra. Nesse slide, vou mostrar como é o funcionamento de um biosensor utilizado para detectar glicose. Mais para frente no vídeo, falarei sobre instrumentos de determinação de glicose sanguínea, muito utilizado por pessoas com diabetes. Por isso é importante entender como é o funcionamento desse biosensor. Esse biosensor consiste de uma enzima chamada glicose oxidase que se encontra imobilizada em uma membrana. O processo de mobilização é feito com soro albumina bovina, BSA, que é uma proteína inerte no processo. Essa enzima glicose oxidase ela é responsável por catalisar a reação de glicose em ácido glicônico. Quando essa reação acontece, um cofator dessa enzima chamado FAD é reduzido a FADH2, processo que ocorre concomitantemente à conversão de água e oxigênio em peróxido de hidrogênio. Esse peróxido consegue migrar, ele consegue se difundir pela membrana interna até entrar em contato com a platina, que por sua vez catalisa a reação de quebra do peróxido novamente em água e oxigênio, liberando elétron. Esse elétron então é medido pelo transdutor acoplado. Nessa imagem, podemos também observar a presença do ascorbato. O ascorbato é a forma desprotonada do ácido ascórbico, que é popularmente conhecido como vitamina C. É um potente antioxidante que é adicionado para assegurar a eficiência do processo. Vamos agora falar das cotações. O primeiro instrumento cotado é o medidor de glicose OneCal Plus. Ele é considerado prático, simples e seguro, de fácil manuseio, com apenas 2 etapas se obtém um resultado. Ele possui um amplo visor para facilitar a leitura. Ele tem precisão e conforto com uma pequena gota de sangue. Monitor baseado em plataforma amperométrica portátil para uso hospitalar e domiciliar, com faixa de medição de valores entre 20 e 600 mg por decilitro. O volume de amostra necessário para a leitura é de apenas 1 microlitro, oferecendo resultado da análise inferior a 10 segundos. Possui memória de 300 resultados com data e hora. Possui porta serial para conectividade e transferência de dados. Ele faz média de 1, 14 e 30 dias dos resultados e armazena 300 testes com data e hora, podendo descarregar os dados no computador. Ele está presente em mais de 100 países e reconhecido por órgãos renomados como o FDA e a Comunidade Europeia. O outro instrumento cotado é o Benecheck Plus Multi-Monitoring System.
Esse instrumento ele apresenta resultados acurados e extremamente rápidos. O menu de sistema dele é sem complexidade. Ele requer também amostras pequenas para a realização dos testes. Ele tem uma bateria com duração extremamente longa. Ele é pequeno e compacto. Agora temos aqui uma tabela para fazer a comparação entre esses dois instrumentos. Primeiro, o OneCall Plus ele é de uma empresa americana, a Econ Labs, e o Benechek é de uma empresa do Taiwan, a General Life Biotech. O OneCall Plus ele foi feito apenas para poder medir a glicose no sangue, enquanto o Benechek ele mede glicose, também o colesterol e ácido úrico. A quantidade de amostra necessária para fazer a leitura nos dois é muito pequena. É descrito no manual como 1 microlitro para o OneCall Plus e no Benechek 1 a 1,5 microlitro. Entretanto, o Benechek para fazer a leitura do colesterol precisa de uma quantidade maior de sangue, cerca de 10 microlitros. Ambos são conhecidos por ter um fácil manuseio. O tempo de espera dos dois é curto, o OneCall Plus é apenas 10 segundos, enquanto o Benechek é 5 segundos. O OneCall Plus possui certificação tanto pela Comunidade Europeia, pelo FDA nos Estados Unidos, Anvisa aqui no Brasil e em muitos outros lugares. O Benechek também possui certificação na Comunidade Europeia, na Anvisa aqui no Brasil, mas ainda está pendente a sua aprovação pelo FDA nos Estados Unidos. Outro fator de comparação é o preço das tiras que são necessários acoplar na hora de fazer a leitura da glicose no instrumento. O preço da tira que sai por unidade do OneCall Plus sai por 33 centavos, enquanto o Benechek sai a 1,23. Ambos se compram pacotes com 50 tiras. O preço do instrumento OneCall Plus no Brasil ele é de R$ 34,90. O preço do Benechek ele sai a R$ 121,75 se ele for importado, fazendo uma importação direta. Se ele for comprado no Brasil, no mercado nacional, ele sai a R$ 149,75. Logo, se você comprar numa importação direta, você consegue economizar cerca de R$ 28. Na hora de escolher qual instrumento comprar, é importante pensar qual vai ser a finalidade. Se o objetivo é apenas medir a glicose, o OneCall Plus é mais barato, então seria melhor optar pelo OneCall Plus, sendo que ambos são reconhecidos internacionalmente. O tempo de espera dos dois é bem parecido, apesar de que o OneCall Plus demora 10 segundos, 5 segundos a mais do que o outro. Não é um tempo absurdo de se esperar. Porém, se a pessoa pretende fazer um check-up maior, também ver colesterol e ácido úrico no sangue, o Benechek seria a melhor escolha. Vou agora falar do artigo de aplicação de biosensores. Esse artigo tem o título Sistemas Biosensores Point of Care para Diagnóstico e Prognóstico de Câncer, do autor Steven Soper. Esse artigo foi publicado no ano de 2006 na Biosensors and Bioelectronics. Esses sistemas Point of Care, ou POC, descritos no artigo, são todos instrumentos acessíveis à população de fácil uso, rápidos e precisos para se obter informações sobre saúde, como os medidores de glicose descritos anteriormente. Esse artigo basicamente tem o objetivo de discutir o que é necessário para se criar uma tecnologia de diagnóstico de câncer, fácil de usar, rápida, barata e eficiente, através da utilização de biosensores. O artigo começa destacando a importância da pesquisa aplicada ao câncer, pois as técnicas utilizadas atualmente para diagnóstico são técnicas com mais de 50 anos que foram desenvolvidas. Uma forma de mostrar isso é com esse gráfico comparativo. Nele podemos perceber que ao longo de 50 anos, a mortalidade por problemas cardíacos diminuiu significativamente, enquanto que mortes por câncer permaneceu praticamente constante ao longo do tempo. O câncer surge como resultado de uma interrupção das vias de sinalização normais das células, o que confere a elas uma característica de crescimento excessivo e anti-apoptótico, ou seja, elas não morrem como células normais deveriam morrer quando não conseguem desempenhar seu papel biológico. Esse crescimento excessivo ocorre normalmente por várias mudanças genéticas e epigenéticas, que resultam na ativação de oncogenes e na ativação de supressores gênicos tumorais. Em termos de diagnóstico, nenhum oncogene ou supressor gênico tumoral, ou seja, biomarcadores, foi descoberto por se alterar de forma universal em todos os tipos de câncer. Esses padrões genéticos e epigenéticos mudam não apenas em tumores em diferentes locais, mas também em tumores do mesmo local. Ou seja, não há nenhum marcador molecular encontrado que possa ser utilizado para o prognóstico ou mesmo diagnóstico para todos os tipos de câncer. Falando agora dos biomarcadores, bom,
Qual a utilidade potencial do biomarcador? Um novo biomarcador tem que ter uma ou mais utilidades. Essas utilidades incluem categorização de risco, screening, diagnóstico diferencial, prognóstico para doença em estado inicial ou metastático e predição de benefício de terapias específicas. E quais são as características da performance técnica do teste? Um dos maiores problemas de implementar um novo marcador é a reprodutibilidade do teste, ou ainda entre testes, devido às mudanças relacionadas ao próprio câncer. O marcador permite distinguir claramente duas populações e que diferentes decisões clínicas podem ser feitas. Por exemplo, vários estudos foram documentados que mais de 50% dos pacientes com diagnóstico recente de câncer de mama fariam tratamento quimioterápico se as chances de sobreviver mais de 10 anos fosse apenas de 1%. Nesse caso, um marcador teria que ser extremamente preciso em identificar aqueles improváveis de se beneficiar do tratamento daqueles que são prováveis. O artigo trata das novas tecnologias para plataformas biosensores POC para diagnóstico de câncer. Bom, essas tecnologias podem contribuir para a realização de medicina personalizada através da criação de um link entre o diagnóstico da doença e a possibilidade de se fazer um tratamento personalizado para cada caso. Então se discute o que é necessário para desenvolver essa tecnologia de biosensor para o diagnóstico de câncer, devido a todas as dificuldades já comentadas. O primeiro ponto levantado é que a integração do biosensor em um sistema POC funcional pode requerer um preparo da amostra a ser analisada. Um tópico importante do artigo é o tópico de elementos de reconhecimento molecular. A habilidade de reconhecer o biomarcador em uma mistura é um passo crítico nos testes de diagnóstico. O biomarcador pode estar presente intra- ou extracelular, e independente da matriz, o biomarcador tem que ser reconhecido e coletado dentro de uma população heterogênea de moléculas. Além disso, o marcador pode ser tão complexo como uma célula inteira ou tão simples como uma única molécula. Anticorpos podem ser utilizados para reconhecimento desses biomarcadores, por exemplo. Um outro ponto importante discutido é o ponto de qual transdutor deve ser adotado na hora de se desenvolver essa nova tecnologia POC. Falando primeiro dos transdutores ópticos, então. A detecção de fluorescência tem sido uma das principais na área de biosensores, pois tem uma grande disponibilidade de amostragem que cobre um amplo espectro de diferentes grupos funcionais. Além disso, também tem a redução do tamanho e complexidade operacional dos hardwares de fluorescência. Outra característica importante é a capacidade de detectar uma única molécula com esses transdutores. Outro transdutor também que foi discutido foi o transdutor piezoelétrico. Esse transdutor ele possui a vantagem de poder gravar em tempo real a afinidade da reação. Permite assim então um estudo da cinética. Esses transdutores eles dependem dos cristais piezoelétricos, sendo a microbalança de cristal de quartzo a mais utilizada. Por último, temos os transdutores eletroquímicos. Esses biosensores eletroquímicos são extremamente úteis na entrega da informação de diagnóstico, sendo rápidos, simples, de baixo custo para se conectar a analisadores de sistemas POC. Ressaltando um outro ponto importante também, tem os sistemas integrados para processamento de bioamostras complexas. Sistemas de análise micrototal é uma extensão do sensor básico, que é um dispositivo que integra múltiplas funções bioanalíticas em um dispositivo miniaturizado, que seja realmente pequeno, portátil e que incorpore as funções de um instrumento de tamanho convencional. Com essas informações, então, o artigo foi concluído dizendo que tem muitas ferramentas e instrumentos que têm sido desenvolvidos para o diagnóstico de várias doenças. Porém, o uso dessas ferramentas para o diagnóstico de câncer tem se desenvolvido muito devagar devido à complexidade da doença. Espera-se então que a pesquisa e aplicação dos biosensores seja um passo importante para se chegar ao diagnóstico rápido, preciso e acessível do câncer. Com isso, então, eu encerro esse vídeo e agradeço muito a sua atenção. Obrigado.